Mas fica na minha mente e no meu coração, quando eu olho lá para trás e vejo o Silvio e a Débora abraçadinhos cantando. Tão lindo, viu, Silvio? Louvo a Deus pela vida de vocês. O Silvio cantando, adorando a Deus assim, a Débora com a outra mãozinha aqui. Gente, é coisa que é digno de foto mesmo, para a honra e glória de Deus, eu sei disso, sem dúvida nenhuma, mas a meu ver, agrada ao Senhor uma família unida, uma família que adora ao nosso Deus. Eu quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. Capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. De certa forma, eu quero continuar um assunto que nós temos falado nos outros 2 domingos, quanto à centralidade da cruz, quanto ao símbolo da cruz, o significado dele, não é? Mas com um outro viés. Não a cruz agora como símbolo de sofrimento, que sem dúvida, é símbolo de sofrimento, mas de glória. Por isso o título da mensagem, a cruz, sofrimento e glória. A cruz como símbolo de sofrimento, sem dúvida nenhuma, e que deve ser, e como crentes em Cristo Jesus devemos entender isso, mas como símbolo de glória também. O texto de 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16, ele diz assim, você já deve ter aberto aí, sua Bíblia, 1 Pedro, é a primeira carta de Pedro, aí nós temos 2 cartas escritas por Pedro, a primeira e a segunda, é a primeira no capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16. O texto diz assim, amados, não vos assusteis, existem várias versões agora, não é? Que aborda isto, não vos assusteis, não vos admirareis, não é? Ou não admireis, aliás, mas a minha versão diz, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. O texto continua até o versículo 19, mas por enquanto, eu quero refletir um pouquinho com os irmãos, e fazendo aí, relembrando que nós vimos aí nos outros 2 domingos, o significado da cruz, né, o significado de cristianismo. A cruz é o sinal do cristianismo, a cruz é o sinal do cristão, e a cruz representava para os romanos uma morte vergonhosa, uma morte sem honra, era considerado pelos judeus como maldição. E Jesus, o Deus Todo-Poderoso, na forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, ele se submeteu à morte de cruz para carregar sobre si toda a nossa vergonha, toda a nossa desonra, todos os nossos pecados, levou sobre si a punição que nós deveríamos receber. Então o sinal da cruz é um sinal
de tormento, é um sinal de sofrimento, é um sinal de suplício. Relembrando aqui um dos grandes autores ali do tempo romano, Cícero, um dos maiores oradores romanos, ele classificava a crucificação como um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Os romanos e os judeus viam a crucificação como horror, e a própria Escritura caracterizava isso como maldição. O cristianismo, ele poderia ter um símbolo um pouco mais marketológico, não é? Um símbolo um pouquinho mais brando, um pouquinho mais tranquilo, como aquele peixe, por exemplo. Lembra que nós falamos sobre o peixe? O peixe em grego é ictus, e ictus é a transliteração, é a representação de letras, que significa o Filho de Deus, Salvador. Então, nossa, isso em termos de marketing seria o máximo, não é? Mas não, Jesus mesmo, ele rejeitou isso. Ele rejeitou quando os discípulos disseram que não, de maneira nenhuma, o Senhor não vai ser hostilizado pelos romanos, como quem dizendo, Deus não vai permitir, como quem dizendo, nós não vamos deixar. Mas Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que esse era o plano. Então, Jesus não rejeitou a cruz, ele não rejeitou o sofrimento, ele não rejeitou a morte, ele não rejeitou o suplício. Ele entendeu isso como plano de Deus para nos substituir. E aí é que entrou algumas considerações que nós fizemos aí, por parte dos apóstolos, que a cruz era um instrumento substitutivo. Por quê? Porque Jesus, ele morreu por minha causa. Por quê? Porque Jesus morreu em meu lugar, morreu em nosso lugar. E porque Jesus teve uma morte propiciatória, ou seja, ele se ofertou como presente. A palavra propiciação significa oferta de um presente para acalmar a ira, vamos dizer, naquela ideia de atentar para aquilo, para a justiça de Deus. A justiça de Deus tinha que ser feita. Por quê? Porque Deus é justo. Então, eu estou fazendo um link aí com esse conteúdo dos dois outros domingos, só para a gente entender esses três conceitos importantes: morte vicária, morte substitutiva e morte propiciatória. Morte vicária porque ele morreu por minha causa, morte substitutiva porque ele morreu no meu lugar, e morte propiciatória porque Jesus se ofereceu como um presente para satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. Então, a cruz representa para o cristão dor, representa sofrimento. Por isso a primeira parte do título da mensagem, cruz, sofrimento. Sim, sofrimento, mas a cruz é glória. Então é isso que eu gostaria de ressaltar essa noite, como sendo a cruz, a glória, a nossa glória, ou seja, aquilo que poderia parecer horror, que poderia parecer repugnante, que poderia ser extremamente de grande maldade, é de grande glória. E é isso que nós vemos aqui nesse texto em que o texto começa dizendo: amado, não vos assusteis, ou não vos admireis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de vos provar. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis exultantes na revelação da sua glória. Ele usa aqui duas ideias de alegria, para contrastar com a questão de sofrimento, morte e horror, que é alegria. Nesse contexto de sofrimento, ele fala de alegria, não é? Contudo, alegrai-vos. Ou seja, não fiquem entristecidos, não fiquem preocupados, não fiquem temerosos com a questão de sofrimento,
Porque existe uma tendência do ser humano a se afastar de tudo que é sofrido, de tudo que é dolorido, de tudo que é sofrimento, não é mesmo? Existe uma tendência natural. No entanto, o que Pedro fala é, olha, em meio a tudo isso, se alegrem. E nesse mesmo versículo, ele diz que vocês devem se exultar na revelação da glória de Deus, ou seja, ele coloca a nossa visão e a nossa vista num outro momento. Ele coloca a nossa vista, ou tenta colocar a nossa visão num outro momento, vivendo as atuais circunstâncias que vivemos, cada um a sua, cada um do seu jeito, cada um com a sua agrura, com a força dos seus problemas e das suas situações, não é? Mas olhar com alegria tudo isto, como participantes dos sofrimentos de Cristo. Ele usa nesse versículo 2 vezes a palavra alegrai-vos. Alegreis e alegrai-vos. Contudo, alegrai-vos, depois, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da glória. Então, a primeira alegria é alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos, ou seja, estejam alegres por causa do sofrimento. Olha só que contraste que eu estou tentando fazer aqui. E coloco outro momento de alegria, só que na outra dimensão. Ou seja, se alegrem agora por estarem participando dos sofrimentos de Cristo. E se alegrem olhando para frente, visualizando a glória, para que vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, esse texto, ele mostra algumas atitudes nossas para compreender a cruz como sofrimento, mas também olhar a cruz como glória. Olhar os momentos de dificuldade que nós temos na vida com alegria. Gente, o que essa mensagem no meu coração fez bem, é incrível. Porque, como você, eu tenho vivido também algumas situações de aflição. Quem é que não vive? Todos nós vivemos, de uma maneira ou de outra. E quando eu olho esse texto para compartilhar com vocês e com os irmãos, eu fico pensando assim, puxa vida, olha só, e fico, sabe quando a gente compara com aquilo que viveu há poucas horas, há poucos dias, ou nos últimos momentos, aí a gente olha assim e fala, puxa, é mesmo, né? Ou seja, eu vivi alguns momentos de indignação interior, de sofrimento emocional. Eu poderia ter vivido diferente. Por isso, é importante essa visualização, é importante esse compartilhamento, para dizer que nós estamos no mesmo barco, mas para dizer também que nós temos um álibi, nós temos alguém nos animando, nós temos algumas coisas, algumas situações que nos colocam para cima. Quando o inimigo tenta nos colocar para baixo, tenta nos colocar abatidos. Eu vivi alguns momentos assim, essa semana, na semana passada, né? Alguns momentos de abatimento, algumas situações, algumas coisas minhas, coisas da nossa cabeça, muitas vezes, coisas dos nossos sentimentos, não é? Não são nem em relação às pessoas, coisas nossas, coisas interiores, coisas que a gente nem imagina, ou nem vê razão de ser. Sabe quando a gente está triste porque está triste? Por que você tem? Sei lá por quê. Tem motivo? Não, não tem. Está tudo bem com você? A saúde está boa? Está boa. Os filhos estão bem? Estão bem. A esposa está bem? Está bem. Está com problema financeiro? Não, está regulado, está tudo tranquilo. Então, por que essa angústia e essa aflição? Não é? Então, esse texto veio assim, alegrar o meu coração e dizer, eu preciso estar mais alerta, nesses momentos, sabe, eu preciso estar mais alerta, porque afinal de contas, Jesus mesmo disse, a gente vai ver aqui, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, então a gente está assustado, por quê? Está admirado, por quê?
Está indignado por quê? Está perplexo por quê? Algumas versões dizem, não estejais perplexos com coisa alguma. Ao invés disso, por que nós não estamos aproveitando o tempo e dizendo, Senhor, eu ofereço ao Senhor esse momento de intranquilidade, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque o Senhor me salvou, eu estou sentindo isso agora, sei lá por que eu estou sentindo, sabe, porque tem algumas coisas, gente, que acontecem no nível cerebral, acontece num nível de descompensação bioquímica do cérebro, não é? Cortisona demais, adrenalina demais, enfim, poucos neurotransmissores aí, ou descompensação nesses neurotransmissores, que nos deixam, sabe, sem talvez aquele hormônio da alegria, mais para baixo, ou sem esse hormônio da alegria, sabe? Então eu falei, Senhor Deus, o Senhor conhece o meu cérebro, o Senhor conhece a minha vida, regula tudo esse negócio aqui, porque se a gente for ficar tomando remédio para tudo, nós estamos loucos, vamos ficar doidos aqui, sabe, então, aproveitar esses momentos, quem sabe, de dizer, Senhor, me faz alegre por estar participando dos sofrimentos de Cristo. Nós podemos usar essa, entre aspas, fórmula, para qualquer situação, nos alegrar por isso. Nós somos crentes em Cristo, nós somos cristãos, nós somos seres humanos, pecadores, sofremos as consequências sim dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, das nossas atitudes erradas. Olha só, quanta coisa, vai equacionar tudo isso, Getúlio, vai equacionar tudo isso. Só Deus mesmo para fazer assentar os nossos hormônios e nos tranquilizar. Gente, essa semana teve um momento que eu estava comentando com a Rose, hoje cedo, e com a Jéssica, com a Marta. Teve um momento que eu estava assim, tão abatido, gente, que eu falei, eu vou deitar um pouco. Era acho que 13h. Eu vou deitar um pouco, porque eu estava com o meu corpo assim, sabe, um peso enorme. Aí eu falei, não vou não. Sabe o que eu vou fazer? Eu preciso reagir, Senhor, me ajuda nisso. Aí vem aquelas orações no sentido, Senhor, regula meu cérebro aqui, regula as minhas emoções aqui, regula os meus hormônios. Coloquei um tênis, botei um short, e aí logo, Noemi, vamos sair um pouco comigo, vamos comprar alguma coisa para amanhã, sabe? Mas eu senti que a partir daquele momento, eu comecei a dar um up, sabe? Ou seja, Deus trabalhando nisso. Olha que luta, queridos, participando isso com os irmãos, porque são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Se não tivermos essa consciência, não é, de cruz como sofrimento, no mundo tereis muitas aflições, Jesus Cristo disse, e não olhar a glória de Deus, não olhar os aspectos positivos, não olhar a glória nós vamos viver cabisbaixos, nós vamos viver para baixo, nós vamos viver sem dar testemunho. Então, só compartilhando com os irmãos isso, porque essa mensagem, esse texto me ajudaram muito interiormente. Olha só, essas atitudes nos fazem compreender a cruz como sofrimento e glória. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz algumas colocações bem pontuais e interessantes aqui, não é? Eu quero dar até crédito a ele, porque lendo algumas coisas dele, ele diz assim, e o texto também diz, do versículo 12, primeiro, não estranhar o sofrimento. Muitas vezes a gente estranha o sofrimento, a gente fica perplexo porque está sofrendo, a gente fica perplexo porque está abatido, a gente fica perplexo porque está triste, porque está vivendo determinadas circunstâncias. Então, ele diz assim, olha, não estranhe isso, não estranhe o sofrimento, é o que o texto está dizendo, amados, não vos assusteis, não estranheis isto, não fiquem indignados com isso, ou seja, não estranhem o sofrimento, porque o sofrimento é compatível,
mais do que o normal com a vida cristã. O sofrimento, ele é compatível com a vida cristã. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, sofrerão. E nós somos perseguidos muitas vezes por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pela nossa baixa autoestima. Sim ou não? Não somos perseguidos por isso? Parece que o inimigo fica jogando no nosso ouvido espiritual, não necessariamente audível, né? Mas no nosso ouvido espiritual, as nossas falhas, as nossas dificuldades, não é? Segundo palavras dele, a nossa miséria, não olhando a glória que nos está proposta, o que Jesus Cristo fez por nós, o que nos espera na eternidade, o fato de sermos filhos de Deus, o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida, o fato de nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos visto muito isso na classe de novos discípulos pela manhã. Somos justificados, somos nascidos de novo, estamos sendo moldados pelo Espírito Santo à semelhança de Cristo, e o inimigo fica jogando a gente para baixo muitas vezes. É incrível isso. Agora, o inimigo não é aquele que fica com um revólver atrás de nós necessariamente. Não é um problema financeiro, que muitas vezes é ocasionado por nós, mas às vezes as circunstâncias, né, as dificuldades, um desemprego eventual, alguma coisa, alguma situação, alguma necessidade de doença, que nos faz gastar alguma coisa que pudemos guardar. Existem muitas formas de perseguição, e que sem dúvida nenhuma tem a mão do diabo aí. Por quê? Porque ele não vai estender um tapete vermelho para a gente passar, não, gente. Ele não vai estender um tapete vermelho para o Filho de Deus passar, muito pelo contrário, ele vai jogar na cara de Deus que um filho dele está passando miséria. Ele vai querer jogar nas costas de Deus isso. Então, é compatível com a vida cristã. A todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. João fala: irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Ele odiou a Cristo. Paulo fala em Atos, quando ele estava renovando o ânimo dos discípulos, ali no versículo 22 do capítulo 14 de Atos, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus, só para mostrar para a gente o que nos está proposto aí, as dificuldades que temos tido, não é? E ele, renovando o ânimo dos discípulos, diz: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. E Jesus, em João 16:33, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é normal, nós não podemos estranhar. Por quê? Porque o sofrimento é compatível com a vida cristã, principalmente pelo fato de nós conhecermos e sabermos os benefícios dessa salvação que temos em Jesus. Mas não é só compatível com a vida cristã, mas também é pedagógico. Pastor, você está brincando, né? Bom, eu não sei, eu estou dizendo aqui o que a Bíblia está dizendo, né? Quando ele diz: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de quê? Olhem aí na sua Bíblia o que está escrito. Qual é o objetivo da provação? Viram aí? Prova.
teste, para provar a nossa fé e a fortaleza, do quanto é vibrante a nossa fé. E Tiago, ele faz algumas colocações aqui interessantes no capítulo 1, quando ele diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados. Então aqui ele está dizendo que a prova nos leva a sermos mais perseverantes, e a partir da perseverança estarmos nos aperfeiçoando. O que é isso, senão o efeito pedagógico do sofrimento? Nós não fazemos isso com os nossos filhos? Muitas vezes, quando nós ensinamos os nossos filhos, nem sempre o que nós ensinamos e a maneira como ensinamos é motivo de muita alegria para eles. Castigo, por exemplo, algumas varadinhas de vez em quando tão necessárias, como nós vimos aí pela manhã, nós falamos sobre isso como papel de um pai, não é? Então, o sofrimento, ele é pedagógico. E ali em Tiago, voltando um pouquinho ali em Tiago, nós percebemos o quê? Nós percebemos que Deus prova. O objetivo é nos levar a aumento de fé, é nos levar a aumento da perseverança, é nos levar a uma plena ação de aperfeiçoamento. Então, Deus nos prova para nos fazer crescer, e o diabo nos tenta para nos fazer cair. A palavra no original, tentar e provar, é a mesma. É uma palavra chamada perasmos. É a mesma, só que o contexto é diferente. A palavra prova é para nos fazer crescer, e nós fazemos isso com os nossos filhos. Deus faz isso conosco. Deus permite os sofrimentos na nossa vida para nos fazer crescer. Gente, isso não tem um aspecto de glória? Muitas vezes nas nossas provações, não é? Nos castigos da vida, a gente não percebe, mas aquilo está permitindo o nosso crescimento, está permitindo a eficácia da nossa vida, está permitindo o sucesso da nossa vida. Não é mesmo? Um profissional, um médico, um engenheiro, um enfermeiro, enfim, ele passa por muitas provas literalmente mesmo. Para quê? Para torná-lo hábil. Então, o sofrimento, ele tem um efeito pedagógico. Deus nos prova para nos fazer crescer. O diabo nos tenta para nos fazer cair. Nós vemos isso em Tiago, no capítulo 1 mesmo, um pouco mais para frente, no versículo 13, quando ele diz: entretanto, no versículo 12, feliz a pessoa que persevera na provação. Estou falando do Tiago, capítulo 1, tá? Versículo 12. Porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado poderá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Agora, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, essa cobiça, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que é isso, senão a ação de Satanás, nos fazendo cair através dessa prova, que é a mesma palavra, mas que tem a ideia de tentar. Ou seja, ele quer nos derrubar, ele quer nos tentar para nos deixar no chão. Agora, Deus não. Deus prova para nos fazer crescer, e esse é o papel do sofrimento, e nós vemos isso aqui. O título aqui da versão que eu estou usando, aqui em James, é o privilégio de sofrer por Cristo. Então é o privilégio de nos fazer crescer, é provar a nossa fé, tornar-nos mais hábeis no exercício da fé, no exercício do conhecimento de Deus, tornar-nos mais hábeis no conduzir da vida,
tornar-nos mais eficazes no discipulado dos nossos filhos, como pais e como mães também. Então, é o efeito pedagógico aí, com o sentido mesmo de purificar. Não é o ourives, quando ele bota fogo ali no cadinho, é para purificar o ouro. O que ele faz ali? Ele faz o quê? Ele tira as sujeiras do ouro, não é? As escórias do ouro. É ali que ele consegue separar o que é ouro e o que é escória. O que é ouro e o que é metal que não tem valor nenhum. E ele faz isso no cadinho. Cadinho, aí o cadinho da aflição, né? Que muitas vezes nós não entendemos. Mas o que o texto está dizendo, olha, não se assustem não. Não se indignem não. Não fiquem perplexos não. Não fiquem sem entender as coisas por conta disso. E não entendam isso como algo estranho que estivesse acontecendo, muito pelo contrário, alegrai-vos, primeiro, por seres participante dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis exultantes e exulteis na revelação da sua glória. Então, esse é um dos aspectos, não é? Que não estranhar os sofrimentos, uma porque ele é compatível com a vida cristã e outra porque ele é pedagógico. O Hernandes Dias Lopes também ele diz que nós devemos nos alegrar no sofrimento. Ele diz, mas o texto também está dizendo. O texto não está dizendo isso? Ele está dizendo, contudo, alegrai-vos por serdes participantes. Nós não vamos entrar num detalhe dessa participação, mas participando com Cristo, não que o sacrifício de Jesus tenha sido parcial ou precisasse do nosso, mas é o fato de nós estarmos juntos nessa aflição, não é? Estarmos participando do sofrimento de Cristo, quando nós estamos vivendo uma realidade difícil, como por exemplo, doença, eu sempre digo assim, para a pessoa quando eu posso, gente, não passe esse momento de sofrimento pela doença, sem aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Torne eficiente esse tempo. Você está passando isso? Você está sofrendo com injeções? Você está fazendo quimioterapia? Faz o seguinte, aproveita isso e oferece tudo isso daí como sacrifício vivo a Deus. Sabe? Senhor, eu lhe ofereço ao Senhor esse sofrimento aqui. O sofrimento do Senhor na cruz foi muito, superiormente, muito maior do que esse que eu estou vivendo agora. Ou seja, não fique sofrendo aquilo em vão. Aproveite o tempo para oferecer esse sacrifício a Deus. Percebe isso? Então, esse alegrar-se no sofrimento, quando ele coloca aqui, ele dá esse sentido, alegrai-vos no sofrimento, e aqui ele fala, por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus ensinou que nós deveríamos nos alegrar no sofrimento. Jesus nos ensinou isso. Quando ele diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele falou assim, eu vou ler para você, tá bom? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultais, porque é grande o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, ensinado pelo próprio Cristo. O próprio Jesus nos ensinou isso. Paulo, não é? Fazendo aí um pequeno tour aí pelo Novo Testamento, Paulo, ele demonstrou alegria apesar dos problemas, lá em Filipenses. Em Filipenses, ele escreveu essa carta ao povo à igreja de Filipos, quando ele estava na prisão. E ele usa cerca de 16 vezes, nesses 4 capítulos de Filipenses, a palavra alegria. É interessante isso, né?
num tempo em que ele estava vivendo na prisão, que tinha todos os motivos para escrever sobre tristeza, sobre abatimento, ele escreveu sobre alegria. Então o apóstolo Paulo, ele deu lição ali, não é? Em Filipenses, e ali em Atos 16, é aquele texto ali de Paulo e Silas, no capítulo 16 ali, onde Paulo e Silas, na prisão, no versículo 25 de Atos 16, não é? À meia-noite, louvavam a Deus e cantavam hinos. A prisão naquele tempo não era essa que tinha tempo de sol, não, como tem hoje. Não era essa que tem direito à visita íntima, não, como tem hoje. Não é essa que a pessoa conta como tipo aposentadoria dele, o tempo que ele está na prisão. Não, era calabouço mesmo, era com os pés presos em tocos, lugar frio, lugar de onde as pessoas geralmente não saíam com saúde, se não saíssem mortas. Antigamente as coisas não eram assim tão simples, era prisão, era calabouço mesmo. Meia-noite, Paulo e Silas louvam a Deus e começam a cantar. Como assim? Olha só, o que estava no coração de Paulo e Silas para fazê-los cantar numa situação dessa, que não essa consciência da alegria no sofrimento. Eles sabiam porque que estavam ali. Interessante isso. Além disso, o apóstolo Paulo, ele sabia que Deus estava no controle. Não é? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, aquele texto que tanto conhecemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, está difícil, estou sofrendo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle sobre a vida dos seus. Todas as coisas contribuem. O sofrimento é até pedagógico. Deus permite isso para nos fazer perseverar. Deus permite as experiências para a gente poder compartilhar. Irmãos, olha aí, o pastor está vivendo isso e viveu isso, exatamente isso. Me lembrei agora de uma irmã, faz tempo isso, acho que foi no começo que eu estava em Boas Novas. Ela me encontrou na feira. Ela ficou abismada de me ver na feira. Como assim? É verdade. Quer dizer, dá a impressão que ela estava pensando assim, o pastor também faz feira? Faz. Interessante, porque ela deu essa ideia mesmo, sabe? Então nós participamos das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas, mas também assim, nós precisamos compartilhar isso, e as nossas experiências são para a gente compartilhar, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Me fizeram crescer, sim, me fizeram crescer, e estão me ajudando como ilustração do sermão agora, da mensagem agora, não é? Então nós louvamos muito a Deus por isso. Não é? Aquele texto de Tiago, da alegria, não é? Para que nós estivéssemos alegres, ali motivo de grande gozo, algumas versões dizem, tenham por motivo de grande gozo passardes por aflições, texto de Tiago, não é? E tantos outros aí, né? Os apóstolos ali, em Atos no capítulo 5, que estavam fazendo um auê na cidade lá, os líderes do Sinédrio chamaram eles e chamaram a atenção deles, falaram, olha, não falem mais desse nome, açoitaram eles e soltaram, não é? E eles saíram todos felizes, né? Quando o texto diz, lá foram açoitados no Sinédrio, e proibidos de falarem em nome de Jesus, e se retiraram regozijando-se por serem considerados dignos de sofrer por Jesus. Gente, isso é glória. A cruz é sofrimento, mas a cruz é glória. Como assim? Louvar a Deus no sofrimento. Isso é glória.
Já pensou? Se a gente consegue louvar a Deus no momento de sofrimento, já pensou quando não tiver esse sofrimento e só tiver a glória? É só para imaginar, tá bom? Eu não sei como que é. Eu só sei que vai ser muito, muito, muito bom aí. Então, devemos nos alegrar nos sofrimentos, e isso nos une profundamente a Jesus, principalmente no momento que nós estamos oferecendo a Ele todo o nosso sofrimento, toda aquela situação que estamos vivendo. O sofrimento nos une aos sofrimentos de Cristo, não é? Porque estamos juntos com Cristo nessa fornalha. Lembram da história de Daniel? Lembram de Daniel? No capítulo 3 do profeta Daniel, quando os 3 amigos de Daniel foram colocados na fornalha, porque foram encontrados, como eles foram acusados de não adorarem a estátua de Nabucodonosor, eles foram colocados numa fornalha, que estava tão forte, que a fornalha consumiu os soldados que jogaram eles lá dentro. Capítulo 3 de Daniel fala isso. Quando eles olharam lá para dentro, eles viram 4 homens dentro da fornalha, íntegros, andando ali. Dá para entender um negócio desse? Quem era o 4º homem? Foram 3 foram jogados, isso que eles falaram, mas tem 4, nós jogamos 3. Jesus, na fornalha junto conosco, morreu na cruz, por nós. Então, quando nós sofremos, não é? A cruz como sofrimento, estamos junto com Cristo. Por isso é que o texto diz aqui: alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, sofrendo junto. Não que o de Jesus não tenha sido eficaz, claro que foi, não é? O nosso não vai ajudar absolutamente, não estamos ajudando Jesus não, mas sofrendo juntos, aí sendo coparticipantes dos sofrimentos, não é? E o porquê, por final aqui, porque o sofrimento nos faz participar da glória futura. Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o sofrimento e como encaramos o sofrimento na dimensão atual, na dimensão que vivemos agora, nessa dimensão de Paulo que estava na prisão, mas cantando louvores, na dimensão de Pedro e dos discípulos que foram chicoteados e saíram glorificando a Deus e exultando por serem dignos de estarem sendo açoitados em nome da pessoa de Jesus. E nós, quando oferecemos ao Deus Todo-Poderoso os momentos de sofrimento que nós temos, e quando nós dizemos somos cristãos, somos hostilizados, por enquanto, não de maneira ostensiva, por enquanto, porque na Índia o pessoal já está sendo morto, na Indonésia, mesma coisa, no Afeganistão, a mesma coisa, na Coreia do Norte, mesma coisa. Não é permitido ter Bíblia em casa, não é permitido reuniões de oração em casa, nesses lugares, por enquanto, não é? Nós estamos tranquilos, as portas estão aí, as luzes estão acesas, todo mundo sabe que é uma igreja cristã, ninguém está impedindo-nos nos impedindo de reunir-nos, está tudo tranquilo. Essa é a dimensão presente, mas tem uma dimensão futura. Essa dimensão futura tem a ver com uma dimensão onde o mal não vai existir, onde a dor não vai existir, onde o sofrimento não vai existir, onde não vai haver lembrança que vai nos causar mal-estar, porque lembrança de família, por exemplo, que nós amamos tanto,
Se nós nos lembrássemos lá no céu, das pessoas que não foram para o céu, por exemplo, aquilo ia nos dar desconforto, mas nada que haja desconforto, seja ele físico, emocional, espiritual, não vai existir. Isso é glória futura. Isso é o que ele diz aqui. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, dimensão atual, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. É quando a revelação da glória de Deus acontecer. Nós vimos isso em Romanos. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, por um instante me bateu uma dúvida nesse texto, mas capítulo 8, versículo 17 e versículo 18, que ele diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Olha só. Aí ele continua dizendo no versículo 18 assim, olha que lindo isso. Estou absolutamente convencido, o apóstolo Paulo falando aos romanos aqui, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos do presente não dá nem para ser comparado com a glória que há de nos ser revelada na vinda de Jesus, em que nós ressuscitaremos, nós, os que estivermos mortos, e logo depois os vivos serão arrebatados aí. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 19, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. O que significa isso? Que a própria natureza, ela está corrompida por causa do pecado. Ou você pensa que a natureza só tinha essa beleza que a gente consegue ver? Na maneira pura como Deus criou. Isso tudo que vemos está corrompido pelo pecado. Eu vi acho que, não sei se foi na Record, um momento ali daquelas novelas, novelas bíblicas, que mostrava Adão e Eva, quando estavam afastados de Deus já. E Eva estava grávida, e aquilo tudo era diferente para Adão, e ela estava sentindo dores, estava sentindo aquilo, então estava mostrando isso na novela, não sei quem viu isso. De repente os dois viram um cavalo branco, muito bonito, e Adão, na novela, tá bom, Adão, ele se aproximou desse cavalo, como se fosse se aproximar de alguém conhecido. E quando ele se aproximou do cavalo, o cavalo deu um pinote. E ele se afastou, porque se ele não se afastasse, ele ia levar um coice do cavalo. Interessante, fiquei eu conjecturando comigo mesmo, não é? Lá, antes do pecado, aquele amigo, aquele cavalo, ele não tinha aquele aspecto hostil de um animal em relação ao ser humano. E aquelas dores intensas e aquela perplexidade de Adão não estavam naquele nível antes do pecado. Porque eles estavam numa dimensão de Deus. Eles estavam num ambiente de Deus, era a dimensão divina. E o pecado os afastou de Deus, onde toda a criação foi corrompida. Então aquele cavalo hostil se mostrou hostil. Por quê? Porque a própria criação, não foi a criação que pecou, por isso é que ele diz aqui,
Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha. Porque aquele cavalo, não foi aquele cavalo que pecou, olhando para essa novela e para o cavalo, sabe? Toda a criação, não é? Todo esse come na criação, todo esse sofrimento na criação, aqueles pássaros, não é? Um vídeo que eu vi de um flamingo, eu acho, que estava completamente coberto de óleo. Lembram disso? Foi uma visão mostrando o quê? Mostrando a corrupção do ser humano, o egoísmo do ser humano e os animais sofrendo as consequências disso. É isso que ele está dizendo aqui. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha. Mas o interessante é que ele diz, verso 19, a própria criação criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porque nesse momento Deus vai restaurar toda a criação. O homem será restaurado às suas condições ideais, à semelhança de Cristo. E a criação será restaurada como Deus criou. Olha só, isso é a dimensão futura, é a glória de Deus. Então, a cruz é o elemento central que coloca o homem novamente no foco de Deus, ou voltado a Deus, ou se encaminhando novamente para a presença de Deus, porque até agora ele estava afastado, indo cada vez mais longe de Deus, e a conversão faz com que ele dê uma meia volta, e volte novamente se aproximando de Deus, da maneira como Deus o criou. Isso é glória, isso é a dimensão de glória. Para terminar, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, no versículo 1 a 4, a gente vê um pouco disso. A gente vê um pouco disso que a gente vai viver daqui a pouco. Sim, porque ou experimentando a volta de Jesus, ou morrendo e acordando nos braços de Deus, não é? É como se nós estivéssemos dormindo, passados 7 horas, 6, 7, 8 horas, e como se tivéssemos dormido agora há pouco, acordássemos nos braços de Deus, vivendo isso. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Isso é a dimensão de glória. É isso o que nós pudemos ver aí com Pedro no capítulo 3, né, no capítulo 4 de 1 Pedro, não é? Amados, não vos assusteis com a prova que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Essa revelação da glória de Deus vai ser esse momento em que nós vamos nos encontrar, não nos lembrando do dia de hoje. Eu tenho essa convicção.
nós não vamos nos lembrar do dia de hoje. Porque o dia de hoje é cheio de dificuldades, é cheio de sofrimento, sim ou não? Ou não? Aquele momento vai ser um momento de absoluto bem-estar, onde nós não vamos nos lembrar de absolutamente nada, só face a face com Deus, vivendo a presença de Deus, vivendo o enxugar das nossas lágrimas por Deus, o passar da mão de Deus no nosso rosto, uma figura. E nos alegrar exultando por sua glória. A cruz é sofrimento, sim, mas a cruz é glória. Louvamos muito a Deus por podermos ter essa convicção e essa compreensão. E isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em termos de cruz, sendo o que é, mas com ênfase muito mais forte na glória que Deus conquistou ali na cruz. Portanto, a cruz é sinal de sofrimento, mas a cruz é sinal de glória. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque podemos viver a vida cristã sabendo das coisas, tendo convicção e consciência de coisas como estas, que só poderia vir da tua revelação, poderia vir somente da ação do teu Espírito, através da tua palavra, e através do teu próprio Espírito, no nosso Espírito, nos fazendo entender tudo isto. Obrigado por nos fazer entender que os momentos de sofrimento têm as suas funções, têm os seus objetivos, muito planejados pelo Senhor e muitos positivos, principalmente aquilo em que há de se configurar na glória. Porque os sofrimentos do presente, como o apóstolo Paulo nos ensina, não dá nem para comparar com a glória que nos está projetada e planejada nos céus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver isto. Ajuda-nos a viver muito mais na outra dimensão, da dimensão futura, do que na dimensão presente, chorando pelos nossos sofrimentos, ao invés de estarmos aproveitando o tempo para oferecer ao Senhor o nosso sofrimento e sendo participantes com o Senhor dos sofrimentos de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por este dia e por este tempo, em nome de Jesus, amém.